Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? A sugestão do vídeo de hoje foi feita pelo nosso amigo Wagner. Meu amigo, obrigado por essa indicação e continue acompanhando o nosso canal. Um abraço! Hoje vamos falar de um automóvel que simplesmente era e é total elegância em todos os sentidos. Era conhecido como o carro dos astros de Hollywood. Vamos contar a história do Duesenberg. Os Duesenberg são originários dos Estados Unidos, mas foram criados por dois alemães, Frederick e August, que emigraram seguindo a dica do irmão mais velho que já vivia em Iowa. Aos 17 anos, Fred trabalhava em manutenção de moinhos de vento e começou a perceber onde estavam os maiores motivos e tipos de desgastes de peças mecânicas. Depois disso, junto com o irmão mais novo, trabalharam bastante com bicicletas, construindo suas próprias com um nível de qualidade superiores às encontradas até então. Um ano depois de iniciar o negócio, bateu um recorde que durou 14 anos. 2 milhas em 4 minutos e 14 segundos. Começou então a projetar um motor para suas bicicletas, mas parou quando viu o primeiro automóvel. E daí para frente, se dedicou apenas às 4 rodas. O irmão August continuou mantendo a oficina e a fábrica. Seu emprego entusiasta desse período foi na fábrica Rambler, que também começou fazendo bicicletas, e em 1902 começou a fazer um carro, que Fred aprimorou durante os 2 anos de trabalho, tanto como mecânico como piloto de testes. Daí, para uma fábrica de tornos e a compra de um Marion 4 cilindros em 1905, e o escapamento modificado de 4 em 1 para saídas individuais, permitindo-lhe a primeira vitória em corrida de carros. Foi um pequeno passo. Edward Mason era cliente das bicicletas Duesenberg e disse a Fred e August que financiaria a fabricação de um carro deles, após Fred explicar todos os detalhes que julgava importante para se construir um carro de qualidade, algo que era pouco entendido nessa época. Nasceu a Mason Motor Car Company, cujo primeiro modelo de 1906 tinha 24 cavalos e chegava a ótimos 65 km por hora. Esse carro ganhou a primeira corrida em que foi inscrito, uma subida de montanha contra carros de até 40 cavalos. Com um deles, Fred sofreu um acidente e fraturou a clavícula, além de ter piorada a situação de artrite nas mãos. Dessa forma, parou de correr e seu irmão o ajudou cada vez mais com o trabalho pesado. Desenvolveram então um motor conhecido como Viga Ambulante, que tinha câmaras de combustão hemisféricas e válvulas no cabeçote, chegando a 58 cavalos. Na primeira participação em Indianápolis, um Mason Duesenberg chegou em 9º lugar, e os outros 3 carros semelhantes quebraram. Depois, em 1914, os irmãos construíram um motor para barco de corrida, encomendado pelo Commodore J.A. Puck, que pagou $5.000 pelo trabalho, resultando no motor de 12 cilindros em linha, cujo virabrequim tinha 3 metros e gerava 600 cavalos, algo que nunca foi visto antes. 2 unidades desse motor foram colocadas em um barco, que chegou a 62 nós, ou seja, aproximadamente 114,8 km por hora. No mesmo ano, a Mason separou-se dos Duesenberg e a marca criou vida própria, já com fama de superlativa, estabelecendo-se para fabricar apenas motores para corridas e sob encomenda. O governo americano contratou um motor aeronáutico e os irmãos trabalharam de 1916 a 1918 para gerar um V16 de alumínio, com 800 cavalos.
Com mais algumas mudanças de endereço decorridas de associações com outras empresas, chegaram finalmente à cidade de Indianápolis. Uma versão de 4 válvulas por cilindro do Walking Beam chegou a correr a média de 187 km por hora, numa medição de 40 milhas, ou seja, 64 km, na pista de Indianápolis. Mas a idade já pesava para o motor pioneiro, e nasce aí o 8 em linha que faria a fama derradeira da marca. Para alardear o novo motor, foi montado um carro com 2 deles e 2 transmissões completas, diferenciais inclusive. Esse carro chegou a 251 km por hora na praia de Daytona. Le Mans, em 1921, viu a vitória de um Duesenberg acidentado em treino e consertado às pressas, com Jimmy Murphy machucado pilotando, pneu furado no final e radiador vazando. A vantagem na bandeirada foi de 15 minutos sobre o Balot, segundo colocado. Em 1924 e 1925, venceram em Indianápolis, e o sonho de fazer um carro de rua foi realizado com a fama e dinheiro obtidos dessas vitórias. Nascia o modelo A, com cerca de 650 unidades construídas no total, com algumas características que eram um sonho para engenheiros, e hoje nos fazem imaginar o quanto foram avançadas. Motor 8 cilindros em linha, 4.081 centímetros cúbicos. Árvores de comando no cabeçote. 2 ou 3 válvulas por cilindro, dependendo da encomenda. 90 cavalos. Longarinas do chassi em aço cromo-níquel, também mais leves que os concorrentes. Entre eixos opcionais, 3.404 ou 3.581 mm. Freio nas 4 rodas, de acionamento hidráulico, o primeiro da história. Esses carros eram mais rápidos e mais estáveis que os Pierce Arrow e os Locomobile, 2 marcas de enorme prestígio, mas que tinham mais massa a ser deslocada, pois eram construídos com materiais convencionais mais pesados. Mas a fábrica não ganhou dinheiro, pois não era comandada por pessoas com esse treinamento, apenas por cabeças de engenheiros. Mesmo com um recorde muito divulgado de 50 horas para percorrer 5.076 km em Indianápolis, o dinheiro só veio com a entrada de Harriet Lobancourt na história. Esse senhor de apenas 29 anos de idade já havia comprado o Auburn e pediu a Fred que fizesse o melhor carro de todos os tempos. Com verbas disponíveis como nunca havia tido, Fred se colocou a trabalhar em 1929 com o objetivo de ter 100 milhas por hora, ou seja, 160 km por hora, com uma velocidade a ser atingida por qualquer motorista que pudesse comprar um modelo, que ficou conhecido como J, lançado em dezembro de 1928. Mais características pioneiras e detalhes de tirar o fôlego. Motor de 8 cilindros em linha, 7 litros, 4 válvulas por cilindro movidas por 2 árvores comando no cabeçote. Pistões e bielas em liga de alumínio. Virabrequim balanceado. Carburador duplo, ignição dupla. Potência máxima de 265 cavalos. Suspensão de molas semi-elípticas, mas com polimento nas áreas de contato e buchas de bronze nos apoios móveis, para evitar ruídos. 4 amortecedores hidráulicos. Freios com tambores de aço forjado de 330 mm de diâmetro e 127 mm de largura, com sapatas de alumínio e acionamento com servo-freio. Eixo traseiro com engrenagens hipóides para silêncio. Carcaça de diferencial em alumínio. Semi-árvores ocas de aço. Pontas de eixos forjadas em aço. Sistema de lubrificação automática da suspensão e eixo de tração acionado a cada 130 km, ou seja, enviava óleo para buchas de bronze das molas, para o eixo da embreagem, para rolamentos do cardan e juntas universais, além dos apoios dos amortecedores. Velocidade nas marchas: 143 km por hora em segunda e 188 km por hora em terceira, a velocidade máxima. O preço,
era um diferencial que colocava os compradores automaticamente na posição de milionários. $8.500 para um chassi rodante, quando um Cadillac custava $2.000. Um médico de renome faturava perto de $3.000 por ano. Em cima disso, encarroçadores de várias partes dos Estados Unidos e Europa acresciam algo a partir de $3.500, podendo chegar a até 5 ou 6 mil. No total, 38 fabricantes de carrocerias trabalharam sobre o chassi do Zenberg, o que, dividindo pelo total de 481 modelos J construídos, mostram a exclusividade de cada carro. Em 1932, as versões SSJ com compressor 325 cavalos chegavam a 209 km por hora, acelerando de 0 a 60 milhas por hora em 8 segundos. Nada chegava perto disso. O hispano-suíça T68, o topo da marca, tinha motor de 9,4 litros e desenvolvia 220 cavalos. Infelizmente, a fábrica fechou em 1937, depois que a fortuna de A.L. Cord acabou. Hoje, essas maravilhas podem ser vistas em várias exposições, mas o local mais correto para se apreciar a marca é o Museu Albin Cord do Zenberg, localizado em Albin, Indiana, onde a história dessas três marcas ficou muito gravada. Essa foi a história desse fantástico, maravilhoso e sensacional automóvel do Zenberg. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui 15 dias, estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!